Boa noite, meus amigos. É uma alegria estar chegando mais uma vez até a sua casa, até onde você se encontra nesse instante, para mais um momento de estudo da palavra do nosso Deus. Estamos em nossa sala de espera, esperando os nossos amigos adentrarem, para assim darmos início ao nosso estudo de hoje. Eu peço aos amigos que vão se conectando, que compartilhem, que convidem outras pessoas para estarem conosco nesse momento de estudo da Santa Palavra de Deus. Amém? Cumprimentar todos vocês, dizer que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um e que possamos estar aprendendo a palavra do nosso bom Deus. Um abraço ao irmão Eliseu, ao irmão John Leno. Deus esteja abençoando cada um de vocês e os demais amigos que já encontram-se conosco. Um grande abraço à irmã Daiane, Deus esteja abençoando, minha prima Maria, ao meu querido irmão Felipe, Deus esteja os abençoando, nos fortalecendo na fé e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos falar do nosso assunto. O assunto de hoje à noite, essa conversa que teremos aqui, aquele tipo de conversa que normalmente nós temos quando termina o serviço de adoração, ou às vezes naquela mesa redonda após uma confraternização ou no retiro. O nosso assunto vai ser tratado aqui dentro desta gostosa informalidade, buscando assim, de certa forma, suprir a ausência de comunhão presencial, física, que temos passado nos últimos mediante o surto do coronavírus. Um abraço especial para o Luciano Gomes, lá em Paulista. Também queremos abraçar a minha querida sogra, Francisca Carvalho, lá em Campina Grande. Que Deus esteja abençoando ricamente a cada um de vocês, ok? Bom, vamos ao nosso assunto. O assunto que nos fez marcarmos para hoje termos um momento de conversa sobre esse importante tema de extrema relevância para os bíblicos, portanto, batistas, certo? De muita relevância esse assunto para os bíblicos, portanto, batistas. Nós vamos abordar o assunto sempre à luz das Sagradas Escrituras. Nós queremos falar sempre à luz da Palavra de Deus, ok? Nós vamos falar de um assunto à luz da Palavra de Deus, assunto este que nós não encontramos nas Escrituras, mas encontramos uma infinidade de artigos, livros, e encontramos esse assunto presente nas declarações doutrinárias de quase todas as chamadas igrejas, ok? Então, é um assunto relevante para a refutação do mesmo, o mito da doutrina da Igreja Universal Invisível. Nós iremos começar com a seguinte afirmação: a doutrina da Igreja Universal Invisível não é bíblica.
a doutrina da Igreja Universal Invisível não é bíblica. A Igreja Universal não existe. A Igreja Universal Invisível não existe. Mas o que nos preocupa, apesar de não ser uma doutrina bíblica, apesar de ser uma igreja inexistente, nós encontramos muitos batistas independentes acreditando e ensinando a existência de uma igreja universal e invisível. Embora essa doutrina, este ensino, destrua tudo o que os batistas independentes representam e contradiz completamente a eclesiologia encontrada na Bíblia. Em vez de destruir a nossa própria posição doutrinária, os nossos princípios escriturísticos, ensinando a mitológica Igreja Universal Invisível, é extremamente de grande relevância, é absolutamente necessário e urgente que examinemos essa teoria e possamos expor quão fraudulenta ela é. Esse é o nosso assunto. Essa exposição exige a atenção e o acompanhamento de cada um dos nossos irmãos em oração. Este é o nosso assunto, o mito da Igreja Universal e Invisível. Nós queremos, antes de iniciarmos a demonstração da definição de uma igreja bíblica, analisarmos duas posições que são contrárias à posição da Bíblia. A primeira posição é a posição de Roma. A igreja de Roma acredita numa igreja universal e visível, com uma hierarquia e com uma sede em Roma. A igreja de Roma, ela se pretende católica, ela se pretende universal, ela se pretende visível e ela tem uma sede na cidade de Roma, certo? A outra declaração importante que nós precisamos observar é em que creem os protestantes. A igreja protestante ensina e acredita em uma igreja universal, tal qual a de Roma, ou seja, a católica, tal qual a de Roma, porém invisível. Aqui nós temos dois conceitos amplamente conhecidos, amplamente aceitos de igreja. Uma igreja universal, porém visível. Uma outra igreja universal, porém visível. A grande distinção das eclesiologias católicas e protestantes encontra-se exatamente nesse ponto. A Igreja Católica diz que ela é universal, portanto católica, e que ela é visível. A Igreja Protestante diz que ela é católica, portanto universal, e que ela é invisível, ok? Então, se alguém perguntar a você qual a distinção na eclesiologia protestante em relação à eclesiologia de Roma, apenas uma palavra: invisível. Enquanto Roma diz que é invisível, aliás, que é visível, os protestantes dizem que são invisíveis. Lutero, o reformador católico Lutero, decidiu defender a ideia de que a igreja é universal, a mesma ideia da igreja de Roma, mas invisível, e que consiste de todos os crentes verdadeiros. Daí você vê aquela ideiazinha: eu sou igreja, eu sou igreja, eu sou igreja. Essa ideiazinha
ela é formulada por seu Lutero. Ela é formulada por Martinho Lutero, o propagador que dá um largo avanço na ideia de uma igreja invisível. Essa igreja de Lutero, ela teria começado em Pentecostes e ela deixará de existir no arrebatamento. Essa é a ideia dele. E ela é composta de todos os salvos que já morreram, de todos os salvos da atualidade e de todos os que serão salvos no futuro, certo? Então, Lutero, ele confunde a igreja com a família de Deus. Bom, então nós vimos dois posicionamentos religiosos e nós vamos ver o posicionamento bíblico. Posicionamento bíblico, portanto, batista, certo? Os bíblicos, portanto, batistas, acreditam em uma igreja local e visível. Uma igreja local e visível. Nós vamos ver agora um conceito de igreja dentro do parâmetro do Novo Testamento. Certo? O que é uma igreja segundo o Novo Testamento? O que é uma igreja segundo o Novo Testamento? Então, uma igreja segundo o Novo Testamento é o seguinte: uma igreja local, específica, visível, atual, independente das outras igrejas, reunindo-se num lugar específico sobre a terra. A igreja local, visível, a igreja de Cristo. Então é muito importante que você entenda a igreja, certo? A igreja, ela é local, ela é visível, ela é independente de outras igrejas e ela reúne-se num lugar específico sobre a terra. As ocorrências da palavra eclésia, e nós vamos olhar isso dentro de alguns instantes, as ocorrências da palavra eclésia no Novo Testamento demonstram que a igreja é local e visível. Na maioria das vezes, nós temos a apresentação da igreja com endereço. Exemplo, a igreja que está em Éfeso, certo? E algumas outras vezes nós temos a referência à igreja, mas igreja local, certo? Somente local, certo? Vamos olhar esse conceito de forma literal, certo? Esse conceito de forma literal. Igreja é um termo, uma palavra que não era para ser encontrado nas Escrituras. Era para você encontrar a palavra assembleia ou congregação. Nós vamos olhar para um sentido literal da igreja local. Assembleia local e somente local, portanto visível, estabelecida por Cristo durante os mais de 3 anos de seu ministério corporalmente sobre a terra, de pessoas salvas, tirada de dentro dos seus discípulos, portanto, salvas, já biblicamente batizadas. Eu vou repetir isso aqui, nós vamos começar a citar alguns textos. Quando nós falamos de igreja no Novo Testamento, nós falamos de uma assembleia local, e somente local, portanto visível, estabelecida por Cristo. O próprio Cristo estabeleceu a sua igreja durante os mais de 3 anos de seu ministério corporalmente sobre a terra.
de pessoas salvas, tiradas de dentro de seus discípulos, já biblicamente batizadas. Você pode dizer, não, peraí, mas igreja não é chamada do mundo? Não, isso é conceito protestante. Isso é aquilo que os protestantes ensinam. Não é o que a Bíblia ensina, portanto não é algo que os batistas ensinam, certo? Vamos procurar analisar o que a palavra de Deus nos diz e estarmos buscando a compreensão da mesma para a honra e glória do nosso Deus. Vamos olhar Lucas, eu peço para que vocês abram as vossas Bíblias em Lucas, por favor. Lucas. Evangelho conforme escreveu o Lucas. Capítulo 6, versículo 13. Vamos à leitura, primeiramente, na Almeida Corrigida Fiel. Assim está dito. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Repetindo a leitura. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Na nossa LTT, diz o seguinte: e quando se tornou dia, ele chamou a si os seus discípulos, também havendo escolhido 12, proveniente de junto deles, dos seus discípulos, os quais também de apóstolos denominou. Ok? Aí você pode dizer, não, aí pastor, aí nós temos a separação dos apóstolos. Isso mesmo, Jesus separa os apóstolos. Pergunta, de onde Jesus tirou os apóstolos? Do mundo ou de dentro dos seus discípulos? A resposta óbvia é que ele tirou os apóstolos de dentro dos seus discípulos. Mas aí você pode dizer, mas como você vê aí o início da igreja? Bom, vamos até o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, por favor. 1 Coríntios capítulo 12. É importante você bater o texto, texto a texto, olhando texto a texto, texto a texto. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Dito está, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Deus colocou na igreja, primeiramente, apóstolos. A porção lida na LTT diz o seguinte: e em verdade, certos homens pôs Deus na assembleia, primeiramente, apóstolos. Em verdade, a certos homens pôs Deus na Assembleia, primeiramente apóstolos. Primeiramente, ou primeiro, implica um marco. Primeiro. Primeiro não é o segundo, não é o terceiro, não é o último, é o primeiro. Então, os primeiros membros da Igreja de Cristo, eles foram os apóstolos. É importante que você guarde essa informação. É importante que você segure essa informação. Não só essa informação. Pega aí o que está dito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A uns pôs Deus primeiro na igreja. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Deus colocou
primeiro na igreja? Apóstolos. Deus colocou na igreja, em primeiro lugar, os apóstolos. Gravou isso? Grave, que isso é muito importante. Guarde isso na sua cabeça. Isso é de extrema importância. Pois Deus na igreja, apóstolos. Deus não começou uma igreja invisível. Agora, olhe o texto de Lucas e perceba de onde vieram esses apóstolos. Esses apóstolos não eram membros futuros, também não eram membros já mortos. Eles eram de carne e osso. Eles faziam a composição de uma assembleia presencial. Eles estavam presentes. Agora, é magnífico, você vê o que as Escrituras nos diz, que Jesus Cristo tirou os apóstolos proveniente de junto deles. Jesus tirou a igreja de dentre os salvos. Esse é o primeiro mito a ser destruído quando se fala de igreja universal invisível. Ninguém nasce de novo se tornando membro da igreja. Os demais discípulos eram salvos, mas não fizeram parte da igreja local estabelecida por Cristo. Ok? Os primeiros homens postos dentro da igreja de Cristo foram os apóstolos. Ok? Então fica com essa definição bem clara na sua cabeça e nós vamos olhar de forma breve algumas coisas que a igreja de Cristo tem responsabilidade de fazer. Ok? Cada assembleia local foi comissionada por Cristo para a comunicação do Evangelho Salvador a todas as nações da terra. Presta atenção que o protestantismo faz um trabalho muito grande para a ideia de que a igreja sou eu sozinho, para que cada homem se sinta com autoridade para começar, para estabelecer a igreja. Mas a palavra de Deus é clara que Deus, na pessoa de Cristo, autorizou a sua igreja. Mateus capítulo 28, aliás, Mateus capítulo 28, versículos 18 e 20. Mateus 28, 18 e 20. A palavra de Deus diz: e chegando-se Jesus falou dizendo: me dá todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Aí aqui, o que é que os protestantes dizem? Que Jesus Cristo disse isso a todos os crentes. Não. Jesus Cristo disse esta verdade à sua igreja. Jesus mandou a sua igreja. Vamos ver o que nos diz a LTT. E havendo-se aproximado deles quem? Jesus lhe falou dizendo: foi-me dado todo o poder dentro do céu e sobre a terra. Havendo-vos ido, portanto, ensinai e fazei discípulos de todas as nações, submergindo-os para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a preservar e obedecer todas as coisas, tantas e quaisquer quanto eu vos ordenei. E eis que eu convosco todos os dias, a saber, até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor está com a sua igreja todos os dias. Eu gosto sempre de fazer aqui um lembrete daquilo que Paulo diz quando fala de partir e estar com Cristo. Quando Paulo pensa em partir, ele não pensa de que Cristo vai estar com ele. Mas ele diz que partir e estar com Cristo é muito melhor.
Então veja bem, quando nós partimos para estar com Cristo, certo? Mas a promessa de Cristo é que Ele está conosco, certo? É que Ele está conosco. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Ou seja, não é que nós estamos com Cristo, é que Cristo está conosco, ok? Cristo está conosco. É de suma importância entendermos isso, ok? É de suma importância entendermos isso para a honra e glória do nosso bom Deus, ok? Ainda dentro das atribuições da Igreja de Cristo, da Assembleia de Cristo, temos uma muito importante. Lógico que temos muitas outras, mas eu quero destacar uma que se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 22. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 21, melhor dizendo. Efésios 3, 21. Efésios 3, 21. Onde está escrito: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. A esse glória na igreja. Em que igreja? Na igreja que Cristo estabeleceu. Naquela igreja que Cristo começou, naquela igreja que Ele tirou de dentro dos discípulos, registrado em Lucas capítulo 6, versículo 13. Mas veja bem, vamos ver o que diz no Efésios 3, 21, a LTT. A Deus seja a glória na Assembleia, por intermédio de Jesus Cristo, através de todas as gerações dos homens, dos séculos. Amém. Então veja bem, todas as gerações. E essa aqui é uma informação muito preciosa da eclesiologia bíblica, de que em todas as gerações nós tivemos a Igreja de Cristo glorificando a Ele. Bom, por que isso é importante? Porque, segundo a eclesiologia protestante, a Igreja sucumbe com Constantino e só vem a florescer novamente com a Reforma Protestante. Porém, e nós vamos abordar isso mais adiante, nós podemos encontrar pessoas salvas, biblicamente batizadas, em perfeita operação como Igreja de Cristo na face da terra em todos os séculos, certo? Mas para os protestantes, a igreja legítima é a Igreja de Roma, ela sucumbe com Constantino e ela aflora com a Reforma Protestante. Tudo isso é um ledo, um engano. As Escrituras dizem outra coisa. As Escrituras dizem que em todas as gerações ocorreram a presença da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, mais uma informação importante, que eu não vou me estender nela, porque foi aquela que nós abordamos, que a Igreja de Cristo, ela foi estabelecida por Cristo, e ela perdurará até a vinda do Senhor para a retirada dos salvos antes da tribulação. A igreja ela é estabelecida por Cristo e ela perdurará até quando? Até a retirada dos salvos. Eu vou ler, nós lemos ontem, mas eu vou ler na LTT, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que diz: que ninguém vos engane, segundo nenhuma maneira, porque não será assim sem que haja vindo a retirada dos crentes, primeiramente, e depois haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então a Igreja de Cristo ela se estabelece em Lucas, capítulo 6, versículo 13. E ela perdurará até a retirada. Porém, a retirada não é tão somente da igreja. A retirada, como nós vimos ontem, é de todos os
salvos, ok? De todos aqueles que foram salvos pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vejamos bem, a Igreja de Cristo ela tem uma finalidade de pregar a palavra de Deus em todos os lugares, para a honra e glória tão somente do nosso Deus. A palavra de Deus é pura e eficaz, e ela é quem nos dá tal certeza para a honra e glória do nosso bom Deus. Bom, nós caracterizamos a Igreja de Cristo, a Assembleia de Cristo, e creio que os amados irmãos devem ruminar isso que foi dito aqui, para entender plenamente o que foi dito aqui para a honra e glória tão somente de Deus. Mas nós vamos dar uma atenção especial à palavra eclésia. Vamos dar uma atenção especial à palavra eclésia, para que vocês possam entenderem bem o significado dessa palavra. O que é eclésia? Ou vamos observar o que é eclésia na Grécia, ou o que é uma assembleia grega. Eclésia, ela é a soma de eclésia, um chamado, laléio, ou para chamar, e foi um termo usado entre os gregos para designar um ajuntamento legítimo, composto por cidadãos reunidos para discutir os assuntos da cidade e estado. Ok? Eu não sei se vocês têm acompanhado, ou se vocês têm o conhecimento de como era a funcionabilidade de governo na Grécia e como era a organização política na Grécia, certo? Para que possamos assim termos uma profundidade inata no assunto, sem fugir do assunto e sem cair em gregoísmo, né? Aquelas pessoas que adoram um gregoísmo. Nós não queremos isso aqui de maneira nenhuma, certo? Nós queremos que você entenda que quando se falava a Grécia, não se falava de uma república federativa, como é o caso do Brasil, certo? Não se tratava de uma república federativa. Normalmente, quando nós falamos de um país, nós temos a mentalidade daquilo que é comum, daquilo a qual nós pertencemos, e nós sentimos o pertencimento. Então, nós sentimos-nos pertencentes a um Estado federativo, a um país que tem uma unidade federativa. Só que a Grécia, essa unidade federativa para a Grécia era um absurdo. A Grécia era um povo, mas era um povo dividido em cidade-estado. Cidade-estado. Você se remeta lá ao seu ensino médio, e você deve ter tido algum professor de história que tratou um tema extenso, enorme, complexo de ser estudado, até cansativo, que normalmente vem junto, chamado Grécia e Roma, certo? Grécia e Roma. Então, aquele professor de história, normalmente, aquele cara bacana, né, brincalhão, diferente dos outros, né? Só que não, né? Certo? Então, veja bem, você se remete lá e você estudou essa era clássica que produziu a cultura helenística, e você vai lá ver Grécia e Roma. Bom, como era a Grécia? Quando nós falamos de Roma, nós falamos de um império com tentáculos de poder sobre tudo e sobre todos. Obviamente, quando nós falamos de Grécia, nós não temos esse entendimento. A história mostra uma outra coisa. Inclusive, se você quiser dar uma estudadazinha na história da Grécia, você vai perceber que havia conflitos
de interesses e guerras entre as próprias cidades-estado da Grécia. Ok? Então, cada cidade-estado da Grécia era um estado independente. E aí está a grande sacada para você entender a eclésia. Cristo não era grego, obviamente. Cristo é um judeu. A salvação vem dos judeus. Cristo é um judeu. E ele podia ter pego um termo utilizado na cultura hebraica. Ele podia ter pego uma palavra da cultura judaica, mas não. Cristo, na sua infinita sabedoria, ele usa para a sua assembleia uma palavra que está profundamente enraizada dentro da cultura e dentro da filologia da Grécia. Uma palavra que identifica a Grécia na sua conhecidíssima democracia, não é? Na sua democracia, que é diferente da democracia ocidental. Mas nós não estamos aqui para discutir ou para falar desse assunto, não é? Mas por que é preciso citar a Grécia? Se você não entende o mundo grego, você não entende o que é eclésia. Você vai... é impossível a reunião universal dos gregos. Era impossível colocar os gregos debaixo de uma unidade federativa, porque eles não estavam organizados política, administrativamente assim. Cada cidade era uma cidade. Cada cidade tinha sua própria cidadania. Digamos que um cidadão ateniense ele estivesse em Esparta e fosse convocado uma assembleia de espartanos. Aquele cidadão ateniense, apesar de ser um cidadão, apesar de ser grego, ele não tinha lugar em uma assembleia de espartanos. Entendam isso. Para você entender a ideia, o que Jesus pensou, o que Jesus tinha em mente, qual era a ideia de Jesus para a sua eclésia, para a sua assembleia. Uma assembleia local visível, uma assembleia que tivesse existência física, literal, ok? Bom, mas aí nós temos uma pergunta. Havia ou há algum registro de alguma assembleia grega no Novo Testamento? Se você for lá no Novo Testamento a buscar informações, será que você encontraria um exemplo, pelo menos um exemplo, de uma assembleia de gregos no Novo Testamento? Isso é de suma importância, porque é de muita validade considerarmos os fatos históricos relevantes ao período do Novo Testamento, certo? Aí, se nós encontrarmos lá na Bíblia uma assembleia de gregos, nós poderemos entender. Ou se nós encontrarmos a citação a respeito de uma assembleia, bom, nós temos isso no Novo Testamento. Nós temos um ajuntamento grego, a citação de um ajuntamento grego no Novo Testamento, registrado em Atos capítulo 19, versículo 30. Atos 19, 39. Eu estou pensando uma coisa e a boca está dizendo uma outra. Atos capítulo 19, versículo 39. Eu peço que você confira, que seja como os bereanos, que sejam capazes de ouvir aqui e conferir na sua Bíblia para a honra e glória do nosso Deus. Então, Atos capítulo 19, versículo 39 diz: e se de alguma outra coisa demandeis, averiguar-se-á em legítima assembleia. Depois você lê o contexto, certo? Você lê aí o contexto, certo? Do versículo 23 até o versículo 41,
para você ter uma noção do que nós estamos falando aqui, do que nós estamos apresentando aos queridos. Então, nós temos uma citação de uma assembleia. Agora, a palavra aqui é eclésia. Poxa vida! Aí a pergunta é, por que os tradutores ocidentais não traduziram as 115 vezes que nós temos a palavra eclésia como a assembleia? Quando trata-se da Igreja de Cristo, não houve tradução, houve transliteração. Transliteraram. Quando tratou-se aqui de uma assembleia grega, houve a tradução. Percebam os senhores, os amigos, os irmãos em Cristo, que aí é uma ação não muito bacana, uma coisa que é pensada, é uma coisa que não foi simplesmente por acaso. Não foi um acaso. Não é uma coisa por acaso, não. De maneira nenhuma. Certo? Não é algo por acaso. Não foi algo que ocorreu assim do nada. Não, tem algo por trás disso que deve nos incomodar. Certo? Que deve nos incomodar, que deve nos fazer questionar sobre tal demanda. Então, na Bíblia, quando trata-se de uma assembleia grega, e vocês percebam que o termo legítima não é qualquer ajuntamento de pessoas que eram uma assembleia. Presta atenção. Se liga nos detalhes, observa os detalhes. As grandes verdades estão às vezes em pequeno detalhe. Então, mesmo dentre os gregos, não era qualquer assembleia que era legítima. A mesma coisa vale para a Igreja de Cristo. Não é todo o ajuntamento que é um ajuntamento legítimo. Prestemos atenção nisso. Prestemos muita atenção nisso para a honra e glória do nosso bom Deus. De suma importância entendermos aquilo que nos ensina, aquilo que nos diz a palavra do nosso bom Deus, para não cairmos, em hipótese alguma, em armadilhas, em ciladas do inimigo e ficarmos firmes sempre na doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Ficarmos firmes na doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebemos, entendemos o significado de eclésia, ou a tradução de eclésia, a utilização cultural, filológica, política e história da mesma na Grécia. Encontramos a citação da mesma no Novo Testamento. E você percebe que tudo aplica-se a um lugar físico, um lugar real, um lugar literal, certo? E que não tem absolutamente de universal nem de invisível. Mas eu quero citar um conceito muito defendido da Igreja Universal Invisível, que é o conceito defendido por Scofield, né? Em sua Bíblia anotada. Ele diz o seguinte lá, certo? Que a igreja verdadeira é composta do número inteiro das pessoas regeneradas desde Pentecostes até a primeira ressurreição, unidos a Cristo pelo batismo do Espírito Santo no corpo de Cristo, qual ele é cabeça. Bom, essa é uma afirmação que você encontra nessa Bíblia anotada. E essa é a mais popular versão desta Igreja Universal Invisível, que é mitológica, que é irreal, certo? E nós vamos, obviamente, tratar de um outro assunto muito próximo, que é exatamente do batismo do Espírito Santo. Vamos tratar disso em breve, vamos observar o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Mas procura entender, a verdadeira igreja, se a verdadeira igreja é composta do número inteiro de pessoas regeneradas desde Pentecostes,
implica dizer que até Pentecostes não havia igreja. Olha a implicação. Ou seja, assim sendo, com quem Cristo ou a quem Cristo falou em Mateus 18. Porque Cristo fala as seguintes palavras em Mateus capítulo 18. Jesus Cristo joga palavras ao vento. Jesus Cristo fala mentiras. Jesus Cristo fala o que aqui? Em Mateus capítulo 18, vamos pegar desde o versículo 15, para vocês perceberem e observarem que Jesus Cristo trata de situação real, literal, certo? Ele diz, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Presta atenção. Jesus diz, e se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Estaria Jesus brincando aqui? Estaria Jesus mentindo? O que Jesus estaria fazendo aqui? É a pergunta que não quer calar. Como é que você vai dizer algo à igreja se a igreja não existe? Como você vai dizer algo à igreja se a igreja não existe? Eu queria que você me respondesse isso. Cristo. Então, o nosso propagador da doutrina luterana, o Scofield, ele diz que a igreja verdadeira é composta de números inteiros de pessoas regeneradas desde o Pentecostes. Em outras palavras, Cristo que fosse dito à igreja, pois a igreja não existia. Em outras palavras, Cristo, quando faz aquela oração magnânima registrada em Evangelho de João, capítulo 17, ele declara ali que nenhum daqueles que o Pai o deu, que eles se perderam. E eles não eram salvos. Eles não faziam parte da igreja de Cristo. Então, é composta pelo número inteiro de pessoas regeneradas desde Pentecostes. Eu pergunto, onde em Pentecostes há um registro de que os apóstolos, Pedro mais 11, e Pedro ficando em pé, né, com ele 11, onde é que há um registro de que aqueles homens creram e foram salvos, foram regenerados ali? Não há registro. Antes de Pentecostes, nós temos uma reunião com 120 pessoas salvas. É complexo. Então, você não lê a Bíblia e você fica dizendo que tem que ler a Bíblia. Principalmente nós, batistas independentes. Um batista não tem como não ser independente. Nós somos batistas, ou melhor, nós somos bíblicos, portanto batistas, e se batistas fundamentados em Cristo, logo fundamentalistas, e não tem como ser um bíblico sem ser independente. Então, meus irmãos, nós precisamos defender o que a Bíblia diz. A igreja verdadeira é a igreja local. A igreja verdadeira é aquela igreja que Cristo estabeleceu na terra. Cristo mesmo estabeleceu na terra. A igreja verdadeira não é composta do número inteiro de pessoas regeneradas desde Pentecostes até a primeira ressurreição. Não existe tal aberração, não existe tal coisa nas Sagradas Escrituras. Não tem um versículo que apoie tal doutrina. Não existe
um versículo que apoie tal doutrina. Ela é irreal, ela não existe na palavra de Deus. Nós não encontramos tal aberração na santa palavra do nosso Deus, ok? Nós não encontramos tal palavra na palavra do nosso bom Deus. A igreja do Senhor, ela foi estabelecida por Cristo e ela é local, ela é visível. E alguém pode dizer assim, mas espera aí, pastor, como fica, eu já ouvi essa pergunta, como fica Hebreus capítulo 12? Você já deve ter pensado nisso, né? Você já deve ter pensado nisso. Nós vamos dar uma lidazinha em Hebreus capítulo 12, e esse é um outro assunto. Esse texto de Hebreus 12 é um assunto que nós devemos dar uma atenção especial, e eu espero em breve poder produzir algo para vocês, certo? Em relação a isso, para a honra e glória de Deus. Hebreus capítulo 12, vamos observar os versículos 22 e 23, que diz o seguinte, e você pode, alguém vai se pegar nesse texto para dizer que a igreja é universal. A palavra de Deus diz, rogo-vos, porém, irmãos, que, olha, estou lendo 13, é o 12, 22. Mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, muitos se apegam aqui nesse texto e dizem, olha aí, igreja universal, igreja universal, igreja universal. Bom, mas se você observar numa Bíblia Reina Valera, de 1602, você vai ter uma outra maneira de ver esse texto. Na LTT, certo? Nós temos o seguinte, certo? Mas vós tendes chegado ao Monte Sião, e tendes chegado à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e tendes chegado aos milhares de anjos, ao festejante ajuntamento de todos estes anjos, certo? De todos estes anjos. E tendes chegado, versículo 23, numa divisão correta, inicia-se assim, e tendes chegado à assembleia dos primogênitos, certo? Nos céus, tendo sido escritos seu nome. E tendes chegado ao Deus vivo, juiz de todos, e tendes chegado aos espíritos dos justos, e tendes sido tornado completos, e tendes chegado ao mediador de uma nova aliança, a Jesus, e tendes chegado ao sangue da aspersão, o qual sangue, melhor coisa, está falando do que o sangue de Abel. Essa é a tradução correta na língua portuguesa. Você pode pesquisar que você encontra versões antigas do texto tradicional, bem traduzida como está aqui. Então, devido os tradutores da Bíblia, na sua grande maioria, serem protestantes e por amarem a famigerada doutrina da Igreja Universal e Invisível, traduziram de forma
contrária àquilo que nos diz a palavra santa de Deus. Então, nós vamos voltar a esse assunto, porque se você entender esse contexto de Mateus 12, 22 a 24, abre o seu entendimento para entender uma série de outras coisas de extremada importância conforme a eclesiologia batista. Bom, tem muita coisa que eu não tenho dito, não tenho falado, porque como nós planejamos esse momento, é um momento de informalidade, um momento em que nós estamos suprindo aquela carência dos nossos encontros presenciais, mas eu tenho de me alargar só em mais um ponto, porque já temos um tempo longo com vocês, que é respondendo a uma pergunta que me foi feita, que me foi formulada, que é a seguinte: quando o crente, quando o salvo, entra na igreja? Estou falando de igreja, a ideia geral da posição de Scofield é que os crentes, eles nascem na igreja, que a igreja universal invisível é composta de todos os que já se converteram e já morreram, dos que estão convertidos vivos e dos que serão convertidos, mas ainda não foram, desde Atos 2 até a retirada. Então, se a igreja universal invisível diz que cada um dos salvos e daqueles que ainda não foram salvos já estão membradas à mesma, o que é que a Bíblia diz a respeito da membresia da igreja? Quando acontece, quando você se torna membro da igreja de Cristo? Quando um salvo torna-se membro da igreja de Cristo? Bom, eu não vou me estender na resposta, eu vou responder de forma simples e sucinta para a honra e glória do nosso Deus. Vamos, irmãos, até Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todos chegaram lá? No versículo 41 diz, Atos 2, 41, diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então veja bem. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, primeiro, aquelas pessoas que foram ali agregadas, primeiro elas receberam a palavra de bom grado. Ou seja, quando eles receberam a palavra de bom grado, eles se tornaram filhos de Deus. Passaram a pertencer à família de Deus. João capítulo 1, versículos 11 e 12, Jesus Cristo diz, a palavra de Deus diz, veio para crescer, os seus não o receberam, mas todos quanto receberam. O que foi que aconteceu com aqueles que receberam Jesus, aqui em João, capítulo 1, versículos 12, diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A pregação do Santo Evangelho em Atos capítulo 2, no versículo 38, Pedro diz, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Certo? A pregação do Evangelho é feita, no versículo 40, a palavra de Deus diz, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então eles creram e foram batizados. A doutrina principal dos batistas é primeiro o sangue, depois a água. Primeiro você é salvo, depois você entra na membresia da igreja.
Primeiro o homem recebe Jesus como seu salvador pessoal. Primeiro o homem recebe a justificação por meio de Cristo. Depois de justificado, ele sendo biblicamente batizado, ele se torna membro da igreja de Cristo. Agora, é importante destacar que como havia assembleias ilegítimas dos gregos, ou seja, um ajuntamento era uma assembleia ilegítima, existe ajuntamento de pessoas que mergulham, mas sem autoridade. E isso é um outro assunto que nós poderemos e provavelmente abordaremos em qualquer um outro momento. Algumas coisas do que nós abordamos aqui, você encontra na introdução deste pequeno livreto. Nós temos aqui um livreto que tem como título A História dos Batistas. É um estudo da continuidade das igrejas de Cristo, certo? É um estudo da continuidade das igrejas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O autor é o pastor Jerry Donald Rose. Olha só a capa, a contracapa, e você encontra algumas coisas desse assunto que nós aqui estudamos, já aqui na primeira parte do mesmo. Já aqui você já encontra alguma coisa desse assunto. É um livro recomendado, o melhor livro que eu conheço no Brasil sobre história dos batistas. Esse livro é recheado de citações, certo? É um livro com uma fundamentação histórica fabuloso. Vale a pena a leitura, ok? Esse livro nós podemos enviar para os amados irmãos em PDF, certo? Se alguém tem interesse, entra em contato comigo, ou com o irmão William, ou ainda com o irmão Eliseu Gino, irmã Edilândia, e você pode receber aí no seu e-mail o PDF desse livro. Se você quiser adquirir, ter o hábito de ler, sentir o livro em sua mão, esse livro está disponível na Gráfica e Papelaria Gino, certo? Entrando em contato com a Eliseu e a Edilândia, você pode adquirir este livro para a honra e glória de Deus através do ensino da palavra. E nós temos aqui este outro livro, certo? Doutrinas Batistas em Multifacetadas, que é um livro de nossa autoria, e nós temos esse assunto também aqui neste livro, certo? Como um livro de doutrina batista, ele inicia-se com salvação eterna, gratuita e imperdível, mas ele traz em uma das suas sessões a questão da eclesiologia batista, certo? Então nós temos aqui o mito da Igreja Universal Invisível, nós temos a exposição e a refutação dos argumentos de Scofield. Nós temos a comprovação de que os batistas não são protestantes, certo? E temos a definição de uma igreja batista independente. Esse livro você pode receber também gratuitamente no seu e-mail, basta fazer a solicitação a mim, ou a Eliseu, a Edilândia, ou ao William, que você recebe gratuitamente. Se você quiser adquirir o livro, aí você entra em contato com a Eliseu, a Edilândia, que são os gestores da Gráfica e Papelaria Gino, e eles vão então dizer a vocês quanto custa e como fazer. Eu não tenho a informação de como custa e como deve ser o processo, é tudo com eles. Se alguém quer adquirir, fique à vontade. Esse livro aqui é de nossa autoria. O nosso querido Felipe já está colocando assim, Gráfica e Papelaria Gino, tem um site com estes livros e diversas bíblias, Almeida Corrigida Fiel, certo? Então, lembrando que esse trabalho de distribuição de material bíblico
basicamente sem nenhum fim lucrativo, eles usam apenas para distribuir mesmo o material, a palavra de Deus. Portanto, meus amigos, de suma importância estudarmos a palavra de Deus, e nós estaremos em breve trazendo, enquanto nós estamos em quarentena aqui, nós vamos ter esses momentos para suprir a carência de comunhão e aprendermos da palavra de Deus. Se alguém quer sugerir algum tema para ser abordado, fique à vontade, nós vamos considerar a sua sugestão para estarmos abordando nos nossos próximos encontros. Eu peço a todos vocês que curtam, que compartilhem, que divulguem a pregação da palavra santa do nosso bom Deus. Um grande abraço a todos os nossos queridos amigos. Um abraço especial para o nosso querido Ribamar das Supermarcas aqui conosco, que Deus abençoe. A cada um desses que estão conosco, né? Deixa eu só dar uma passadazinha rápida aqui. O nosso querido pastor Almir Gomes, a minha amiga Aisla Montenegro, diretora escolar, foi minha colega na função de diretor, nosso amigo, o nosso querido irmão Zé Carlos, o nosso aniversariante do dia, né? Parabéns, irmão Ademilton, nosso queridíssimo e promissor obreiro na obra do nosso Senhor, Fabrício de Oliveira, a irmã Maria lá em Porto, a Célia, a esposa do nosso querido Neto Sá, que Deus abençoe, nosso querido filho Jean Francisco, né? Que Deus abençoe, o pastor Anderson Dantas, Genilson Souza lá em Maceió, que Deus esteja abençoando, querido pastor Walter Costa, meu irmão em Cristo e meu irmão em carne, que Deus abençoe, nosso querido Elvis, né, que Deus esteja abençoando a vida dele, juntamente com sua esposa ali no Juazeiro, o querido Ramiro Gonçalves, Eliette Mendes, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus esteja abençoando ricamente. Nosso irmão Maciel Rodrigues, lá em Juazeirinho, nosso querido pastor Miguel, Deus abençoe, irmã Valdenira, lá em João Pessoa, um amigo de Deus ali no Couto, aqui no Alto São José, que Deus esteja abençoando a vida dele, José Soares, que Deus esteja abençoando, Lu Santos, que Deus esteja abençoando, a Albenícia Costa, minha prima, que Deus abençoe, Nível Veríssimo, que Deus abençoe ricamente, a minha querida amiga Ceci, Deus abençoe sua vida, Ceci, a Francisca Jerônimo, minha sogra, quem já falei o nome dela aqui, Daniel Ferreira, lá em Bananeiras, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Abraço fraterno a todos os que nos acompanharam e vamos seguir estudando a palavra do nosso bom Deus. Boa noite a todos vocês.